Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Vitória Oráculos e você escolheu o lápis lazuli. Vamos começar essa leitura. No tema de hoje a gente vai descobrir como as pessoas estão te vendo ultimamente, o que elas estão achando de você, o que elas acham que você está passando, o que elas acham que está acontecendo com você. É basicamente qual imagem que você está passando para as pessoas, de modo geral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar as cartas, colocá-las todas na mesa, então eu vou acelerar o vídeo, tá? Pra você não precisar assistir essa parte. E eu te vejo daqui a pouquinho. Pronto. Acho que já temos todas as cartas na mesa. Vamos ver o que você tem aqui, né? Como as pessoas estão te vendo? O que será que elas acham sobre você? Vamos descobrir agora. A primeira carta que temos aqui é a carta da curiosidade, a carta da conexão. A gente vê aqui uma rede que interconecta vários pontos, várias situações. Interconectam seres humanos, né? Mas vamos ver o que mais temos aqui. Temos a carta das barreiras, ou os limites, né? Boundaries. Temos a carta da Kundalini. Uau! Temos a carta do 9 de ouros. Vou mostrar de pertinho. E por último temos 6 de espadas. Ok. As pessoas estão vendo que você está passando por um momento em que você está deixando alguma coisa para trás. Eu acredito que você esteja em um momento de crescimento, no sentido de você tá evoluindo em algum sentido, ou você tá, vamos dizer assim, terminando uma faculdade, ou então tá entrando na faculdade, tá mudando de emprego, então teve uma promoção, acabou de passar por um divórcio. Você tá passando por alguma fase na sua vida em que você tá indo rumo ao desconhecido, uma fase que você não passou ainda. Basicamente você mudou de série, né? Como se você estivesse na escola e você fosse para uma série à frente. As pessoas estão achando que você não quer muito pedir ajuda ou opiniões dos outros ao seu redor. Parece que você está estabelecendo limites muito fortes, muito firmes, muros, vamos dizer assim, muros ao seu redor que impedem que as pessoas deem muita opinião sobre as suas novas decisões, sabe? E isso não é uma coisa ruim, não, né? Se você tá indo rumo a decisões que você acabou de tomar, né? É muito normal que as pessoas comecem a dar suas opiniões, seus palpites, e eu acho que você tá sendo muito firme nesse sentido, e as pessoas estão reparando isso em você, estão reparando que você não tá muito para receber conselhos e palpite, não. Você vai fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você acha que deve fazer. Eu acho que esse excesso de independência não é necessariamente um excesso, como eu acabei de dizer. Eu acho que isso é só você tentando conquistar sua independência. Eu acho que você passou grande parte da sua vida ali muito dependente das outras pessoas, muito conectadas. Cada decisão nova que você tomava afetava todo mundo ao seu redor, né? Você não podia tomar uma decisão sequer sozinha, né? Sem que essa decisão não afetasse outras pessoas ao seu redor. Então, nesse momento dessa vida, você tá jogando tudo pro alto e quer saber como é ter o gostinho da independência, como é poder decidir as coisas que você quer decidir e ir para os lugares que você quer ir, sabe? Você quer explorar esse poder, você quer explorar essa liberdade de poder decidir por si própria, sem se preocupar tanto assim com os outros. Eu acho que isso é uma das primeiras vezes que você faz isso na sua vida, e eu acho que você tá realmente no início desse caminho, no início dessa exploração. As pessoas não estão achando tão ruim, eu acredito que algumas delas estão. Algumas delas estão achando ruim esses limites que você tá colocando, porque como você tá caminhando para um lugar que você nunca foi, né? Um novo objetivo, alguma coisa assim, você tá indo rumo ao desconhecido, algumas pessoas podem ficar assustadas por você. Elas podem achar que você tá em perigo, então que você pode acabar se machucando. Então, alguns palpites, algumas pessoas vão dar palpites porque, na verdade, elas têm boas intenções pra você, né? E elas querem te proteger. Mas eu vejo aqui que elas estão enxergando que você não está pra palpites realmente.
Você sabe o que quer fazer, você tem um foco bastante preciso ali, né? Eu acho que você tá com um objetivo, um caminho traçado pra você e você não tá olhando pros lados, você só tá indo em frente. Eu acho que você recebeu algum tipo de chamado, pode ter sido um chamado espiritual ou pode ter sido alguma coisa mais prática no mundo material mesmo. Você recebeu algum convite para trabalhar em algum lugar ou então algum tipo de oferta. E eu acho que você tá seguindo esse chamado porque na sua intuição você sabe que ele é o certo pra você, você sabe que vai te trazer alguma coisa nova. Mas tem muito essa questão aqui na mesa do desconhecido. As pessoas talvez estejam pensando também que elas não estão te reconhecendo, que você mudou de alguma forma. E é isso, depende da pessoa. Algumas pessoas vão achar isso ruim, vão achar que você mudou e que não era pra isso ter acontecido, que não era pra você ter mudado. Outras pessoas vão aceitar as mudanças em você. Eu vejo que algumas pessoas estão vendo muito mais pro lado positivo essas mudanças em você. E elas estão se surpreendendo com você. Eu vejo muito isso na mesa também, essa questão da surpresa. Por quê? Porque temos aqui Untapped Energy, energia intocada, né? Alguma coisa rumo a desconhecida, alguma coisa que nunca foi vista, né? Nunca foi tocada. E temos também a expressão no gatinho, uma expressão de surpresa do gatinho, do 6 de espadas. Então você tá surpreendendo as pessoas. Eu acho que você, de alguma forma, você acabou de dar o seu grito de liberdade e as pessoas perceberam isso. Isso é fantástico. Se você tá nesse caminho, se você tá se identificando com essa leitura, meus mais sinceros parabéns pra você e pelo seu recém grito de liberdade, tá? Meus mais sinceros parabéns. Eu acho que uma coisa que te move também é realmente a questão da curiosidade. Curiosidade vai muito mais além do que a gente querer saber aquilo que a gente não sabe, que não vai ter utilidade nenhuma pra gente, né? Curiosidade pode ser também aquela vontade de saber o que mais a vida tem pra me oferecer, o que mais eu posso encontrar nesse caminho, o que mais eu posso encontrar na vida, o que mais a vida pode mostrar. O que eu ainda não vi, o que eu ainda não experimentei, o que aquele caminho pode me trazer. Eu acho que essa sensação de você estar se sentindo atraída pelo desconhecido. Eu acho que os mentores espirituais estão deixando sinais para você no caminho. E eles têm feito isso ao longo de meses, talvez até anos, de forma que você chegou a um ponto que você não consegue mais ignorar esses sinais e você não consegue mais ignorar esse chamado. Então, mesmo que as pessoas ao seu redor demonstrem alguma certa resistência para que você vá rumo a esse chamado, você aceite esse chamado, você tá rejeitando esse palpite, tá rejeitando esses palpites, né, que são contrários à sua grande mudança, ao seu grande grito de liberdade, porque você sabe que é o caminho certo pra você. Eu acho que mais do que saber que é o caminho certo pra você, você tá se sentindo extremamente atraída pelo desconhecido. O desconhecido não te assusta, as pessoas enxergam isso em você nesse momento da sua vida. Seja lá o que você esteja passando nesse momento, as pessoas estão assustadas no seu lugar, porque elas estão percebendo que você própria, você não está assustada com o desconhecido. Eu vejo que você está, pelo contrário, você está se sentindo extremamente atraída pelo desconhecido. Você quer ir rumo ao desconhecido, você faz questão de ir rumo ao desconhecido. Tem muita essa menção aqui de mistério. E eu vejo que você se sente segura. Apesar de tudo, você se sente segura. Você sente que tem a firmeza o suficiente, a independência suficiente, a confiança, a autoconfiança suficiente para dar esse passo. Então, parabéns. Eu tô escutando uma música, tá? Eu tô ouvindo Breakaway, da Kelly Clarkson. É uma música que fala realmente daquele estado de você dar o seu grito de independência e de muitas vezes até deixar para trás os seus hábitos antigos, aquilo que as pessoas achavam que era você no passado. Então, nesse momento da sua vida, as pessoas estão assistindo você passar por um tipo de desabrochar. E as pessoas estão vendo isso, estão vendo que você tá realmente caminhando para alguma mudança, caminhando para algum progresso, caminhando para alguma nova empreitada. Vamos tirar mais uma carta aqui. O que as pessoas mais estão admirando em você nesse momento? O que elas mais estão admirando em você? Porque eu consigo ver que eu tô mexendo a câmera direto aqui. Porque eu consigo ver que os mentores espirituais, eles estão muito orgulhosos, muito contentes com essa sua curiosidade. Quando a gente demonstra qualquer tipo de sentimento positivo, quando a gente escolhe qualquer tipo de sentimento positivo, ao invés de escolher o medo, eles sempre ficam alegres, porque o medo nunca é um bom caminho, né? Pelo menos espiritualmente falando, a gente sempre pode passar pelas situações sem o medo. Pelo menos a nível espiritual. E os seus mentores espirituais estão muito contentes, porque parece que você, ao invés de sentir medo do desconhecido, você está se sentindo atraída por ele. E eles estão muito satisfeitos com isso.
Mas as pessoas ao redor de você, o que as pessoas mais estão admirando em você? O que as pessoas estão admirando em você nesse momento? Vamos ver aqui. Ok, mais uma carta de chakra, né? Temos a carta da Kundalini e a carta do chakra. Então as pessoas também... Como você está se sentindo atualmente? Bastante atraída pelo desconhecido, pelo mistério, pelos assuntos que... Os assuntos intocados, os assuntos tabus, os assuntos que a gente não quer mexer. Talvez você também esteja até iniciando aqui um processo de terapia, né? Você está ali investigando o desconhecido. Então, como você está nesse processo, você também deixa transparecer essa vibração. E o que acontece, né? As pessoas acabam se sentindo atraídas por você, porque você se torna alguém magnética. As pessoas estão se sentindo bastante atraídas pela sua vibração. Então, elas estão vendo que há alguma coisa diferente com você, elas estão sentindo, mesmo que seja apenas a nível inconsciente, quando você entra em um ambiente, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente com você. E mesmo que as pessoas tenham acabado de te conhecer, elas percebem que tem alguma coisa diferente em você. Isso pode ser levado, às vezes, pro lado bom, né? As pessoas ficam curiosas, porque, né, tem alguma coisa diferente, o que é isso? Deixa eu tentar entender. Mas, quando as pessoas têm mais aquela tendência, ou então estão no momento da vida que estão com tendência de sentir medo, né? Elas podem acabar rejeitando isso em você, elas podem acabar se sentindo intimidadas por isso. Então, mais uma vez, depende realmente de quem está ao seu redor e do momento que essas pessoas estão passando, né? Mas de qualquer forma, você anda causando bastante curiosidade nas pessoas. As pessoas estão curiosas. Ou você está tomando algumas decisões aí bastante misteriosas, ou seja, você está tomando decisões silenciosas, está tomando atitudes que as pessoas não estavam esperando de você e não está contando para ninguém, né? Você só demonstra quando a situação já está pronta, já desabrochou, aí sim você mostra para o mundo. Mas o que eu mais vejo aqui nessa tiragem é a questão realmente do magnetismo. As pessoas estão se sentindo atraídas magneticamente por você. Como se estar próximas a você fizesse com que elas também entrassem nessa jornada de autoconhecimento e nessa jornada de ir rumo ao desconhecido. Como você está numa vibração de não estar com medo, não estar assustada, não estar preocupada com o futuro, as pessoas se sentem atraídas por essa vibração porque elas também gostam de estar nessa vibração. Do não medo, da não resistência. Então, é isso. As pessoas realmente estão achando que você está numa vibração bastante independente, que você não quer pedir palpites, não quer aceitar os palpites. Você está colocando bastante muro ao seu redor. Você não está deixando as pessoas interferirem com suas decisões. Você também está sendo bastante magnética. A sua vibração está muito magnética. A sua áurea está muito expandida. E, ao mesmo tempo, você está em alguma jornada. E eu acho que é uma jornada silenciosa. Acho que ninguém está percebendo direito. E quando elas percebem, já é tarde demais. Você já foi. E é uma jornada que realmente é rumo a alguma coisa, algum lugar que você nunca foi. Você tá explorando territórios desconhecidos, tá bom? Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado. E se você tá nessa jornada aí rumo a desconhecido e tá mesmo sem medo, tá, assim, nessa coragem toda, eu desejo boa sorte pra você na sua jornada, tá? Que você alcance o que você deseja alcançar. Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Vitória Oráculos e você escolheu a Carmelita. Vamos começar a sua leitura agora. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar as cartas, colocá-las na mesa, então eu vou acelerar essa parte do vídeo pra você não precisar assistir, tá bom? Então eu te vejo daqui a pouquinho. Muito bem, já temos todas as cartas na mesa. Vamos descobrir o que a gente tem aqui, né? Vamos virar essa aqui primeiro. Mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação específica, né, que tem esse nome, mas ela pode falar do termo geral também, que significa você ter um foco absoluto de você estar presente aqui e agora. Não sei se você já leu aquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Pode ser que seja bastante relevante para o seu momento, mas vamos ver aqui o que mais temos aqui. Essa carta acabou de sair, gente, é a carta dos boundaries, que é a carta dos limites, né?
Vamos ver o que mais temos aqui. Carta do Índigo. Mistério e maestria da vida. Nossa, eu acho que a vibração do montinho número 1, né, do cristalzinho número 1, ainda tá bastante na mesa, porque a vibração do montinho número 1 era sobre essa magia, era sobre atração pelo misterioso, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui, porque você não é o montinho número 1. Temos a carta da estrela. Olha que linda essa carta, gente. Pode ser que tenha algum símbolo pra você aqui, tá? A borboleta, o pássaro. O que mais? Temos a carta do 7 de copas. Tá, já entendi. Você tem uma vibração parecida realmente com o cristalzinho número 1, mas você está numa fase diferente. Eu acho que você está numa jornada muito parecida com o cristalzinho número 1, mas é uma fase diferente dessa jornada. Você está numa fase em que você está sentindo falta de alguma coisa que você não sabe dizer o que é. As pessoas ao seu redor estão percebendo que você anda um pouco distraída, um pouco insatisfeita. As coisas que antes faziam você ficar bem com a vida, as coisas que antes que eram suficientes para você se sentir confortável, agora já não são mais. Talvez você esteja ali encontrando também pouco conforto nas coisas materiais, ou seja, nas suas conquistas da sua carreira, as conquistas de dinheiro, ou então de uma casa, ou de um carro. Essas coisas já não estão satisfazendo a sua alma. As pessoas ao seu redor percebem isso e elas não entendem por que isso está acontecendo com você, porque eu acho que você é cercada mais por pessoas que são um pouco mais materialistas do que você, pelo menos em comparação com você. As pessoas estão mais num nível um pouco mais materialista, o que não é errado, né? Cada um tá numa fase do processo, não tem nada a ver com você ser melhor do que ninguém, né? Mas eu acho que as pessoas ao seu redor não conseguem te compreender muito bem, porque a visão que as pessoas têm de você atualmente é que você anda um pouco iludida, talvez que você tenha alguns ideais muito utópicos, ou então que os seus sonhos são alguns sonhos que são muito inalcançáveis, que as expectativas que você tem da vida, né, a visão que você tem da vida sobre o seu futuro, as coisas que você deseja conquistar, na verdade são sonhos, meros sonhos, que são inalcançáveis. Só que é isso, eu vejo que as pessoas estão equivocadas em relação a você. As pessoas não estão enxergando o que você está enxergando. E eu vejo aqui que você está em uma fase que você está começando a perceber isso. Você está começando a perceber o que é a sua ideia, o que é você realmente, o que são os seus verdadeiros desejos versus o que é os desejos ao seu redor, né? Ou seja, você é uma pessoa que está começando a aprender a colocar isso aqui, ó, que são chamadas barreiras, os muros, né? Muros podem ser mais saudáveis ou podem ser realmente aprisionadores pra gente, porque a gente pode colocar muros ao redor do nosso coração, se fechar, mas eu não acho que seja o seu caso. Eu acho que no seu caso é necessário que você coloque algumas barreiras para que você proteja aquilo que é sagrado pra você. E nesse momento eu vejo que você tá passando por uma fase que as pessoas estão se incomodando com suas novas atitudes, elas estão começando a se incomodar porque você está incomodada. Você não está satisfeita onde você está, e as pessoas percebem isso e também se incomodam, você reflete isso. Na verdade, as pessoas refletem isso em você. Então, falando em termos mais práticos, talvez os seus colegas de trabalho acham que você não está satisfeita no seu trabalho, acham que você, na verdade, gostaria de estar em outro lugar. As pessoas da sua família, elas acham que você está deixando seus sonhos para trás, mas ao mesmo tempo você ainda não esqueceu os seus sonhos, mas que na verdade você gostaria de estar correndo atrás deles e que você não está fazendo isso. Então há aqui uma certa sensação de insatisfação e de não ter exatamente tempo ou foco para conseguir ir atrás daquilo que você quer. E eu acho que tudo isso é muito mais espiritual do que realmente prático e financeiro, por causa da carta do Índigo. Eu acho que aquilo que você realmente sente falta é de algum contato mais profundo com a sua espiritualidade. Você sente falta de ter práticas espirituais, como prática de meditação, práticas de oração, talvez. O problema é que as pessoas acham que você está um pouco fora de foco. Eu acho que as pessoas, elas estão achando você tá muito distraída, tá muito... como se você não estivesse presente ali, tá? Como se você sempre estivesse pensando em alguma outra coisa. Quando as pessoas estão conversando com você, ou quando você está presente em algum tipo de evento, você está sempre olhando ali para o outro lado, está sempre distraída, sempre pensando em alguma outra coisa. E no seu mundo interior você está pensando em outra coisa, você está pensando em como escapar, em como sair da situação que você se encontra nesse momento.
Eu vejo que as pessoas, elas sempre pedem para que você preste atenção, né? Eu acho que isso é uma coisa que deve ter acontecido muitas vezes na sua vida, que é o fato de alguém realmente pedir para você prestar atenção, né? Te dar um chacoalhão e pedir, presta atenção, eu tô falando com você. Eu acho que as pessoas têm exigido muito isso de você porque elas consideram que você está muito esquecida, muito distraída ultimamente. O que as pessoas não entendem sobre você é que você tá passando por uma fase de transformação interior, né? Talvez até você mesma não entenda isso ainda, mas você vai entender. Se você tá nesse processo, você vai entender. Eu vejo uma mensagem aqui também que seus mentores espirituais estão enviando sinais pra você, pra demonstrar qual é o caminho certo a seguir. E que você tá começando a prestar atenção nesses sinais, tá? Esses sinais podem vir em forma de números, podem vir em forma de pequenos animais, podem vir em várias formas diferentes. No meu caso, eu costumo me comunicar muito com meus mentores através de música. Então pode ser uma música que tenha tudo a ver com a sua situação também, que às vezes toca no rádio, que é sempre uma forma dos nossos mentores comunicarem que eles entendem o que a gente está passando e até mostrando o caminho também que a gente deve seguir. Eu vejo que você está passando por essa fase realmente de não saber para onde ir. Agora, no que se refere à questão em si, do que as pessoas estão pensando sobre você, as pessoas estão pensando que você está apenas distraída, elas não fazem ideia do quanto você está passando por todos esses questionamentos, né? Elas não fazem ideia do porquê que você anda distraída, mas as pessoas apenas acham que você está distraída, que você anda um pouco iludida, né? Que talvez as suas expectativas sejam altas demais. Vamos tirar mais uma carta para saber o que as pessoas mais admiram em você atualmente. O que elas andam admirando em você atualmente. Já caíram aqui 2 cartas, eu vou pegar as 2. Essa carta acabou de sair pro montinho número 1, tá? A carta da Kundalini, que é a energia do Untapped Energy. Eu acho que eu nunca faço isso nas minhas leituras, mas acho que eu vou aconselhar você a assistir o cristalzinho número 1. Talvez o cristalzinho número 1 seja aquilo que esteja prestes a acontecer com você. A outra carta é a carta da Árvore da Vida. A Árvore da Vida fala sobre uma jornada, gente. A Árvore da Vida é um símbolo fractal, holográfico, né? Ela tem sentidos em todos os níveis, né? Num nível mais básico, um nível mais denso, até um nível mais elevado. E sempre tem o mesmo significado em vários níveis diferentes. E um termo prático, a Árvore da Vida significa um caminho, literalmente um caminho, ao qual a gente vai andando e passeando rumo a alguma coisa. Eu acho que você tá começando a acordar para esse caminho espiritual. E se você não tá começando a acordar para um caminho espiritual agora, se você já costuma trabalhar a sua espiritualidade já faz algum tempo, eu acho que você tá começando a entrar em uma nova fase em que você vai descobrir novos talentos, descobrir até novas habilidades psíquicas, talvez. Novos níveis de comunicação com o divino. E esse incômodo que você está sentindo, eu acredito que seja muito a questão do incômodo, como que a gente vê no mito da caverna. Quando o primeiro homem que se liberta e vai para fora da caverna, ele começa a se sentir, né, tá ali no comecinho, ele começa a se sentir incomodado na cadeira. Ele começa a questionar se aquelas sombras são tudo que ele pode alcançar, né? E esse pequeno incômodo, esse primeiro incômodo é fundamental para que ele consiga um dia chegar lá fora e descobrir que há uma floresta lá fora, que a verdade está lá fora. Então, muito embora as pessoas nesse momento estejam achando que você anda um pouco iludida, talvez até tenha alguma inclinação a utopias, a fantasias, alguma coisa que não existe, mesmo que as pessoas estejam confundindo as coisas, achando que você está entrando em uma fase de espiritualização que as pessoas na verdade desaprovam, porque elas não aprovam esse caminho que você está indo. Elas não aprovam o jeito que você está lidando com a sua espiritualidade. Talvez sejam pessoas que tenham outra religião ou que tenham uma religião que seja mais rígida, que não aceite a forma de espiritualidade que você anda demonstrando. Eu acho que se eu pudesse te aconselhar, eu te aconselharia a não contar com a aprovação dessas pessoas ao seu redor, porque elas não são capazes nesse momento de te dar essa aprovação que você precisa. Elas não conseguem compreender aquilo que você está compreendendo nesse momento. Elas ainda não estão sentindo esse incômodo que você está sentindo, de querer perguntar se há algo mais na vida. Então, de modo geral, eu vejo que a visão que as pessoas têm de você é que você anda incomodada, anda insatisfeita, anda distraída, anda sonhadora
e anda desejando por algo mais. Sempre algo mais. Com a carta da estrela na mesa. E eu acho que as pessoas não compreendem muito bem o que está se passando com você. Talvez até você não compreenda muito bem o que está se passando com você, mas o que está se passando com você é isso aqui, ó. Você está rumo ao despertar espiritual. É isso que está acontecendo com você. Tá despertando a Kundalini, tá rumo à iluminação, ao caminho da iluminação, que todos nós estamos caminhando, né? Acho que uma coisa muito benéfica para você seria praticar meditação. É sempre benéfica para todo mundo. Se você não consegue se concentrar por muito tempo para parar, para meditar, se meditação parece uma tarefa muito desafiadora para você, porque é para muitos de nós que a gente não consegue ficar parado, para alguns de nós é muito difícil meditar, parar e meditar. E se for esse caso para você, você pode fazer algum tipo de meditação ativa, tá? Dançando, pintando, tocando algum instrumento musical, até ouvindo música também, pode ser uma forma de meditação. Então, o conselho que eu tenho para te dar é que não espere a aprovação das pessoas que estão ao seu redor, porque nesse momento atual, elas não estão realmente compreendendo você. Você está sendo incompreendida, que facilmente eu consigo enxergar isso aqui na mesa. Elas não estão fazendo ideia do que está se passando com você. E eu acho que isso acontece porque você ainda não sabe o que está se passando com você. Você ainda está descobrindo o que está acontecendo com você e por que você está se sentindo tão incomodada. Por que você está se sentindo tão insatisfeita? E por que você sente essa saudade de você nem sabe o quê? Mas você vai descobrir, tá bom? Muito em breve. Muito em breve. Eu vejo isso. Tá bom? Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você e no seu caminho, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Vitória Oráculos e você escolheu o cristal verde. Vamos deixar ele aqui no ladinho e começar a sua leitura, tá bom? Antes de começar a sua leitura, eu vou embaralhar as cartas, então eu vou acelerar o vídeo, tá? Pra você não precisar assistir essa parte. Então eu te vejo daqui a pouquinho. Muito bem, já temos todas as cartas na mesa. Vamos virar e descobrir o que a gente tem aqui. Creation, a carta da criação. Letting go. É tempo de libertação. O que mais temos aqui? Clareza. Vá para dentro, vá para o mundo interior. Eu amo esse cristal que tem aqui no topo da cabeça dele. Extremamente claro. Vamos ver o que mais temos aqui. Ai, a carta da força. Que coisa mais linda. O número 11 pode ser relevante para você, na sua situação. Temos o 7 de bastões. Gecko. Que é o nosso lagartinho maravilhoso. A primeira coisa que me vem aqui em relação a essas duas cartas é que você é uma pessoa que sabe se dar bem com todo mundo. Você realmente consegue se dar bem com todo mundo. Por quê? Porque esse lagarto, na verdade, não é um lagarto, é um camaleão. Ele consegue se adaptar ao seu ambiente em volta, sabe? A pele dele muda de acordo com o ambiente dele. E eu também vejo aqui, né, na carta da força, o leão ao lado de um cordeiro, né? Como é uma amizade totalmente inesperada. Quem é que espera um leão sendo amigo de um cordeiro? Acho que você passa muito essa energia, sabe? De ser amiga, assim, de pessoas mais inesperadas. De você parar pra conversar com qualquer um, entende? Tipo, você vê um morador de rua e você consegue sentar e conversar com ele. Bater um papão com ele, sabe? Eu vejo que isso aqui é uma característica sua e que as pessoas percebem em você. Percebem quanto você consegue se dar bem com todo mundo. Se dar bem com pessoas que são extremamente diferentes de você. E isso aparece muito aqui nessa carta também, por causa da água. Você é alguém extremamente adaptável, é alguém que realmente sabe ser receptiva, e especialmente não julgar os outros, não julgar aquilo que as outras pessoas normalmente julgariam.
Tem muito isso aqui na mesa, de você ser alguém que aceita os outros, aceita até as partes que os outros sentem vergonha, sabe? As partes que eles gostam de esconder ou que tem alguma insegurança, e até os próprios erros que eles cometeram. Eu acho que mais de alguma vez as pessoas te procuraram para contar sobre alguma coisa que eles mesmos têm vergonha de já terem feito, ou vergonha de já terem passado por aquela situação, mas eles percebem que você vai conseguir aceitar essa situação, vai conseguir ter compaixão. Eu vejo que você é alguém que passa essa mensagem, que você aceita as pessoas. Você não as julga. Você tem uma empatia e uma compaixão que transparece em você. Você parece que você tem pavor de deixar alguém excluído. Você nunca exclui ninguém. Você, assim como esse movimento aqui de braço, né, que ela tá reunindo, assim, eu acho que você gosta de reunir as pessoas, não deixar ninguém de fora. E as pessoas percebem isso sobre você. Às vezes a gente não sabe isso, a gente não percebe o impacto positivo que a gente tem na vida das pessoas, mas todas as vezes que você acolheu alguém que estava de fora do grupo, ou que estava meio deslocado ali num grupo social, acredite, falando assim, por experiência própria, quando alguém me acolhe, quando alguém me recebe, quando eu tô me sentindo muito deslocada num grupo um grupo de amizade ali, né? E quando alguém vai lá e vai me chamar pro grupo pra conversar também, pra fazer parte, acredite, a gente percebe. Então, todas as pessoas que você acolhe, todas as pessoas que você faz questão de incluir, as pessoas têm gratidão por você. Pode acreditar nisso. Isso não passa em branco, esse tipo de bondade, de generosidade não passa em branco. Outra impressão que as pessoas andam tendo sobre você é que você tá passando por um momento de deixar alguma coisa aí. Ou seja, você pode estar passando por um término, ou pode ter perdido alguma coisa que era importante pra você nesse momento. Ou então você mesma deixou ir alguma coisa importante pra você. Eu acho que você tá em um momento de purificação, você tá deixando coisas irem porque você quer chegar à sua essência. Você quer manter pra si apenas aquilo que é essencial, apenas aquilo que é verdadeiro. E você quer descartar aquilo que não é verdadeiro. As pessoas estão percebendo que você está passando por esse processo. E elas estão vendo esse processo acontecer na frente delas. Ou seja, elas estão vendo esse processo de perda. Assim como as árvores perdem, né, as folhas durante o outono. Elas percebem que você está perdendo alguma coisa em você. Perdendo parte das suas ideias, talvez, perdendo parte daquilo que você acreditava tanto no passado. Acho que você tem mudado de opinião ultimamente, tem entrado em contato com novas ideias. Você tá me passando uma vibração muito do signo de ar, tá? Que é sempre aberto, que é sempre mente aberta mesmo, que não tem medo de mudar de opinião, que não tem medo de mudar de ideia, que não tem medo de entrar em contato com ideias diferentes. A definição de uma mente aberta. As pessoas também te consideram alguém que é bastante autêntica, alguém que valoriza mais a essência do que a aparência. Então, mais uma vez, tem aquela questão de você se misturar com as pessoas, mesmo quando elas são mais rejeitadas, mesmo quando elas estão assim, quando elas estão de fora do rolê, sabe? Mesmo quando a aparência delas, por algum motivo, você consegue aceitar os rejeitados. Eu vejo que você é uma pessoa que com certeza vê além das aparências. Você vê a essência das pessoas. Você não vê as roupas delas, você não vê o status social delas, você não vê quanto dinheiro elas têm, você vê por dentro. E talvez é por isso que você seja assim tão capaz de se dar bem com todo mundo. Porque você não enxerga as diferenças, você enxerga o que vocês têm de igual. Você enxerga a essência das pessoas. E acredite, as pessoas retribuem isso pra você. Mesmo que às vezes eu acho que elas não te digam diretamente que elas estão gratas, ou então que elas admiram você. Acredite em mim, as pessoas percebem isso em você. Percebem o quanto você não a julga e percebem o quanto você dá prioridade à essência ao invés da aparência. Eu acho que é por isso também que as pessoas se sentem tão à vontade ao seu redor. Porque elas sabem que você não vai julgá-las por fora, não vai julgá-las se elas estão mal vestidas, ou se elas não têm o mesmo status social. Eu vejo que você é bem amiga mesmo, bem receptiva com as pessoas. As pessoas te enxergam como alguém muito parceira. E com certeza alguém muito profunda também. Vamos tirar mais uma carta aqui pra descobrir o que as pessoas mais admiram em você nesse momento. O que as pessoas mais admiram em você nesse momento? As pessoas mais admiram em você nesse momento. Vamos ver. Uau, a carta do Éter.
Temos aqui o sólido platônico, que representa o éter, o elemento éter. Essa carta é muito profunda, eu vou fazer o meu melhor para conseguir explicar o que está acontecendo aqui. Você tem uma característica muito importante, que é a questão de você refletir aos outros aquilo que eles são por dentro. Pelo fato de você ter tanta clareza e de você ter tanto foco na essência ao invés da aparência, muitas vezes você age como se fosse um espelho para as pessoas. Ou seja, as pessoas, quando elas olham para você, elas acabam vendo refletida qualidades delas mesmas. E isso pode ter duas consequências. Elas podem ver coisas que elas gostam de ver, ou seja, elas admiram nelas mesmas e elas admiram em você e fica ali numa relação mútua de admiração. Ou pode ir para um lado mais negativo, que é o caso delas verem coisas em você que elas admiram, mas elas sentem que não tem nelas mesmas. Então, isso causa alguma inveja, ou então isso causa alguma sensação de falta. Isso pode fazer com que as pessoas rejeitem você. Então, se você mesma, na sua história de vida, você se sentiu rejeitada algumas vezes na sua vida, se sentiu aquela pessoa que era de fora, aquela pessoa que não tinha um lugar ali estabelecido num grupo, você já se sentiu assim na vida? Isso aconteceu muitas vezes com você porque a sua essência é uma essência bastante purificada. Purificada não no sentido de ser melhor do que as outras, mas é purificada no sentido de você não tem um ego muito forte. O seu espírito fala mais alto do que seu ego. E isso faz com que você tenha atitudes muito autênticas, que você fale coisas muito autênticas, que você seja muito autêntica. E as pessoas, quando veem alguém sendo muito autêntico, quando vem alguém que não usa máscara, as pessoas ou elas aceitam totalmente, ou elas rejeitam totalmente. A reação sempre é forte. Raramente a reação que uma pessoa autêntica causa em outras pessoas é mais ou menos, é neutra, sabe? É sempre uma reação forte. Então, se você passou uma história de vida ali em que você realmente se sentia muito rejeitada, saiba que isso te serviu para que você conseguisse desenvolver esse seu lado de aceitação. Então, o fato de você ter sido rejeitada na sua infância, na sua adolescência, fez com que você se tornasse essa pessoa incrível que sabe aceitar os outros, sabe não julgar os outros. Então, quanto mais você desenvolveu essa habilidade em você, mais você aprendeu também a não rejeitar os outros. E quanto mais você não rejeitava os outros, menos os outros rejeitavam você. Então, você vê que é uma relação de realmente espelhamento, né? O que você faz em você reflete diretamente no seu exterior. O que você trabalha em você reflete externamente, muito facilmente. Ou seja, quanto mais você aceita a si próprio, menos as pessoas tendem a te rejeitar. Então, você estende toda essa aprendizagem para as outras pessoas. Você estende essa não rejeição, você estende essa capacidade de aceitação, de compreensão para as outras pessoas. E é por isso que você se dá bem com todo mundo. Você aceita a si próprio e você aceita os outros. Então, respondendo a questão, as pessoas admiram muito em você a sua capacidade de ser autêntica, de aceitar a si própria, aceitar os seus próprios defeitos, assim, encarar de frente, sabe, sem medo. E de, com certeza, também aceitar os defeitos dos outros. Parece que você realmente é alguém que não julga os outros. Tem a mente bastante aberta. O que as pessoas mais admiram em você é a capacidade que você tem de se conectar com as outras pessoas. Tá certo? Então, por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau.